todos, boa tarde. Agradeço a atenção, né? Mas queria fazer um preâmbulo antes da gente responder. Em primeiro lugar, não há nenhuma opinião pessoal, ou seja, nada da minha pessoa, e sim alguns aspectos científicos já estudados, não só no Brasil, como também em outros países. Lembrando que a criança, de um modo geral, tem um sistema imune extremamente importante. E com isso, nós vamos observando que realmente as crianças adquirem muito pouco a doença. O estudo do Covid na infância é muito limitado pelo número de casos que afetam crianças, que não apresentam comorbidades, obviamente. Então, o que nós vamos perceber é que se essas crianças adquirem muito mal a doença, elas são mal transmissoras também. E, na verdade, a gente observa isso. Crianças que apresentam infecções, não relacionadas ao coronavírus, mas de um modo geral, respondem muito bem aos medicamentos que são efetuados por profissionais. Se a gente fosse encarar uma criança com imunodebilitada, certamente o mundo, o planeta, seria muito pouco habitado. E, no entanto, a gente observa que mesmo no perfil africano, onde aquelas crianças apresentam um elevado grau de desnutrição, elas, de qualquer maneira, elas continuam respondendo de uma maneira suficiente, tá entendendo? E que, portanto, era esse o motivo de eu tomar a palavra antes da gente transcrever qualquer informação. Né? A grosso modo, sim. Nada impede que crianças sejam discriminadas nesse fator, porque não cairiam no capítulo de crianças que apresentam imunossupressão, a menos que essas crianças venham fazendo uso de determinados medicamentos que venham a deprimir o sistema imunológico. Aí sim, a gente teria que fazer um estudo, né? Mas discriminar rinite, algum caso de bronquite, nós estamos, sobretudo, até dentro de casa, a criança pode desencadear rinite no ambiente fechado, coisa que pode não ocorrer na escola. Então, é um argumento que eu não concordo, assim, particularmente, né? Não cai no capítulo de imunossupressão. Bom, os cuidados com profissionais e as gestantes não diferem dos demais. Não existe nenhum medicamento que nós vamos efetuar nos profissionais para que eles não adquiram a doença. Não existe medicamento preventivo. A única coisa que poderia ser preventiva seria a imunização, né? Que talvez a gente possa fazer isso mais para frente. Mas os cuidados são os mesmos referentes às mesmas pessoas. Primeiro, porque gestante não é imunodebilitada. A mulher tem, por princípio, uma carga de anticorpos maior do que o sexo masculino, justamente para poder engravidar e, com isso, não ser imunossuprimida. Então, não poderemos configurar isso como imunossupressão. Então, os profissionais vão ter que ter o mesmo cuidado que eu tenho no meu ambulatório na faculdade, onde a gente tem um pool de pacientes todo santo dia para atender, tá entendendo? E nós vamos trabalhar com máscaras, né? Nós vamos trabalhar toda hora higienizando a nossa mão e procurando manter uma determinada distância do paciente. Se bem que nem por vezes isso acontece, que a gente tem que chegar mais perto para poder examinar.
Eu fico, na verdade, fico meio preocupado com o retorno de determinadas crianças, né? Aquelas que a gente não consegue controlar, né? Que apresentam problemas mais importantes, né? Problemas de comportamento, etc., que venham a dificultar o andamento da segurança. Mas, na medida do possível, a APAE tem que estar disponível para receber as crianças adequadamente. Não, de jeito nenhum, né? Essas crianças que apresentam autismo exacerbado, não que a gente venha discriminar, mas seria de difícil controle, relacionando-se ao distanciamento, ao uso real de máscara, todos os procedimentos que a gente poderia. Não vamos encarar isso como uma discriminação, mas no momento como uma necessidade frente a esses casos, né? Por questões de segurança de todas as pessoas. Pelo que me foi exposto, né, reduzindo-se, como foi exposto para mim, reduzindo-se a metade do que comportava anteriormente, com janela aberta, entendeu? E com máscara, eu acho extremamente viável. Não tem nenhum, porque mesmo no transporte coletivo nós não vamos encontrar nada disso, não é isso? E também os carros tem um protocolo de higienização. Isso que eu ia falar. Além da higienização. A seguir, tem esse protocolo, coisa que você não vê no transporte coletivo, né? Do vírus ficar num determinado local dentro dali, as crianças ao descer vão passar por um processo de higienização. É o seguinte, na verdade, o tempo de incubação, né, é o período entre o contato da pessoa e o aparecimento dos primeiros sintomas. Tem uma média de 5 a 7 dias desse período de incubação, entre o contato e o aparecimento dos primeiros sintomas. Mas, dependendo da carga imune, da briga do organismo com o vírus, isso pode durar de 2 até 14 dias. Entendeu? Mas nós temos uma média de aproximadamente uma semana, que a maioria dos casos acontecem assim. Mas o tempo de quarentena, que a gente sempre comenta, são de 14 dias. Entendeu? Agora, o tempo que vai durar numa pessoa, a doença, o Covid, isso é extremamente variável, vai depender do estado com que foi implantado esse vírus. Bom, isso é quase igual à vacinação, não é isso? Ou seja, tem um percentual muito bom, né? É o que é indicado cientificamente, é o que a gente tem no momento, não é? Nós não vamos aqui querer sofisticar em usar produtos quaternários de amônio, tá entendendo? Certo? Para servir, porque é lesivo a uma criança. Né? E sim, o produto quaternário de amônia vai ser feito para fazer uma higienização de determinado local. Mas o uso de máscara, está me entendendo? Isso é primordial, né? Porque vai evitar aqui as gotículas de saliva. E, se me permite, é o seguinte: máscara ideal é aquela que você bota uma vela na frente e pede para alguém assoprar. Se você apagar essa vela, essa máscara pode ser jogada fora, ela não serve. Então, nós estamos falando da qualidade da máscara também, né? Não é qualquer máscara que vai servir. E outra coisa, máscara foi feita para tampar nariz e boca. Não foi feita para ficar no pescoço, né? Como se estivesse tratando de cachumba, alguma coisa nesse sentido. Temos que ter esse potencial de crítica, porque a gente vê na rua a população usando máscara
tampando a boca e o nariz do lado de fora, ou está no pescoço, está me entendendo? Sabe? Então, aqui não se refere apenas a uma resposta à criança, vai ser uma resposta geral. Falamos da qualidade da máscara e como utilizá-la, está me entendendo? Olha, o tempo que a gente considera útil, quer dizer, aquela que vai gerar a umidade da máscara, está me entendendo? Principalmente para eu, a dona Beta, que estamos no presente e falando, o tempo útil são de 2 horas. Para máscara cirúrgica, né? Para esse tipo de máscara. Máscara de tecido, ideal é a troca com uma frequência maior. Mas tudo vai depender do tanto que, como a doutora falou, tanto que se fala, de sujidade, né? As mãos não deve ser colocado mão no meio da máscara, né? Sempre, se precisar manusear, é pela alça. Se tiver um dia muito quente, se a máscara estiver úmida, às vezes com 1 hora de uso, precisa ser trocado, né? Então depende da circunstância, umidade, sujidade. Mas numa sala de aula, um professor, o tempo ideal de trocar uma máscara dessa aqui é cada 2 horas. Essa questão de contato, né, precisa haver um entendimento que não é porque uma pessoa passou, cruzou comigo e está com Covid que eu vou, né, ser contaminado pela Covid. Existem protocolos determinando o que é o contato, o tempo de contato, né? Você tem que ter um contato ali com uma pessoa de pelo menos 15 minutos, sem o uso de máscara ou protetor facial. Então, não é simples assim, porque eu estou de máscara, se a pessoa estava de máscara, conversei um pouquinho com ela, não quer dizer que eu vou ser contaminada. Por isso, importantíssimo o uso da máscara, que é o que nos protege no momento, tá certo? E aí a gente tem que fazer essas avaliações para ver como realmente foi esse contato, né? Para poder estudar o caso e determinar se o teste vai ser realizado ou não, se a pessoa vai apresentar sintomas ou não. Então, cada caso é analisado individualmente. Bom, a grosso modo é o seguinte, a gente tem que fazer uma análise que realmente é preocupante. Mas se a gente for estimar o número de casos que a gente tem aqui nessa cidade, né, a gente vai ver que a faixa de idade de maior predominância é a faixa jovem. O número de idosos que podem apresentar comorbidade estão numa situação muito pequena. Mas voltamos ao mesmo caso que ela falou. Se a criança ela chega em casa, né, da escola e a pessoa que tem comorbidade está isolada, mantendo-se na entrada da criança, e ela for assim direcionada à higienização, ao banho, e que essa roupa seja separada, eu não vejo motivo ao qual essa criança não venha a frequentar a escola. Ele deve passar por um médico de segurança do trabalho para ter uma avaliação. Esse médico vai avaliá-lo, vai ver quais são o seu grupo de risco, se é por idade ou por comorbidade, fazer uma avaliação e um profissional médico que vai dizer se ele está apto ou não para retornar ao trabalho. Bom, na verdade é o seguinte, são pessoas que apresentam uma debilidade mais acentuada, né? Pessoas imunodeprimidas de um modo geral, né? Que apresentam carcinomatose, algum tipo de câncer, pessoas que usam corticoides
e por tempo indeterminado, continuamente por mais de 15 dias, alguns pacientes que apresentam diabetes descompensadas, então são casos mais importantes que a gente tenha citado, não? A criança ela realmente ela não apresenta um grau de sintomatologia parecido com o do adulto. Qualquer mudança do comportamento naquele dia e a predominância dos casos que a gente tem percebido, né, nos estudos mundiais, as crianças têm uma maior tendência a apresentar febre ou não, mas uma presença importante de diarreia. Esse é um sintoma um pouco diferenciado do adulto. O adulto pode ter diarreia, poderia, mas a criança, estatisticamente, tem um potencial maior de diarreia. Alguma febre indeterminada, teve uma ponta de febre naquele dia. Bom, eu acho que é de bom ouvir que a criança não poderia ir à escola, né? Ou seja, ela não deve comparecer. Mas a criança tem um sintoma muito mais vago do que o adulto. Modificou o comportamento da criança em casa, isso tem que ser informado. E tem que ser avaliado a criança, né? Bom, aí essa pergunta ela deve ser encarada de uma forma diferente. Essa nova modalidade ela é mais sintomática, apresenta um sintoma mais exacerbado do que a gente tem visto com esse sorotipo mais antigo, né, considerado mais suave. Mas em termos de letalidade, não tem nada que nos confirme isso, não. E as crianças vão responder da mesma maneira, não é isso? Não vai ter uma conotação mais letal também para as crianças, não. Né? Isso que nós estamos conversando são baseados em estudos que são feitos e levantados em países da Europa, que já estão lidando mais do que nós temos aqui no nosso país. O índice de letalidade não foi maior nos países europeus. Letalidade, agora, o nível de sintomatologia realmente é um pouco mais importante. Certo. E essa providência a gente já tomou em relação ao protocolo de funcionamento, onde todas as escolas também foram visitadas, vistoriadas e orientadas para que não haja cruzamento de uma turma com outra. Né? As escolas vão trabalhar como se fossem as salas, cada um com uma bolha, onde não vai misturar as turmas. Você tem uma determinada turma, essa turma vai entrar na escola direto para essa sala e vai permanecer nessa sala até o final do seu turno. Para refeições, as escolas que têm condições dessas crianças fazerem refeições dentro da própria sala de aula, para não precisar sair, será feito. As que não têm condições, elas irão para o refeitório, turmas isoladas. Vai uma turma, sai, todo o ambiente é higienizado para ir outra turma. E os professores também. Os professores terão suas turmas e não poderão misturar com outras turmas. Então, se tiver um caso, ou de um aluno, ou de um professor positivo, somente aquela turma, aquela bolha daquela escola ficará em isolamento. Não haverá necessidade de separar a escola toda. Bem da verdade, no inverno não apresentam apenas crises alérgicas, podem apresentar outras manifestações, né? Mas elas vão ser consideradas da mesma maneira, porque, como eu falei lá no início, as rinites não são enquadradas em imunossupressão, a menos, não que use produto nasal, isso não tem problema, a menos que esteja tomando alguma droga que leve à supressão da imunidade, entendeu?
Então, isso tem que ser encarado sempre. Agora, se for uma rinite clássica, que a gente vai encontrar com a mudança do tempo, e isso é esperado em todos nós, né? Não vamos modificar uma rotina por causa disso, não. Olha, dentro do que a gente lê, o que a gente tem visto nesse pouco espaço de tempo, entendeu? O percentual é extremamente mínimo. A gente viu um estudo de campo, aqui mesmo no Brasil, não vai longe, feito em Campinas, entendeu? Que realmente a gente vendo as crianças indo para a escola normalmente, num protocolo bem feito, em horário diferente, como também está sendo estabelecido aqui, com mudança de frequência, né? Tendo a variedade online, outra presencial. Com isso nós temos uma margem de segurança. Mas eu queria até destacar uma coisa extremamente interessante. A presença da criança dentro de um cômodo de uma casa, estão me entendendo? Por vezes até um apartamento pequeno, a criança não tendo nenhuma variedade para fazer, infelizmente o primeiro passo é a depressão. E isso tem afetado em muitas crianças. E nós temos uma outra dificuldade, que é como tratar a depressão dessas crianças, uma vez que os medicamentos são contraindicados, na maioria das vezes. E se a gente for entrar com medicamento realmente para essas crianças, nós vamos interferir mentalmente no desenvolvimento intelectual. Isso é um fator medicamentoso. Então a gente tem que botar o peso e a medida. A ONU estima, está me entendendo, que em 1,6 bilhões de crianças, em 157 países que foram analisados, houve um percentual de aproximadamente 10 a 15% de depressão nessas crianças. É uma estatística muito alta. Eram crianças que estavam acostumadas a ir para a escola. E sabe o que eu assisti um dia desses? Crianças que botam uniformes achando que vão para a escola, dormem de uniforme. Não aguento mais. Um outro detalhe também, que para a gente findar, é que tem muita família que já não tem mais paciência com crianças dentro de casa. Entendeu? São crianças que às vezes são agredidas, e a gente tem que falar isso. Talvez a parte social da criança, o desenvolvimento social, intelectual, talvez seja importante a gente levar isso em consideração no retorno das crianças. Como eu falei no início, eu não estou falando da minha pessoa, eu estou falando baseado em estudos científicos. Não é? Levando-se um controle. É a mesma coisa, então, não poderíamos levar uma criança no supermercado, não poderíamos levar uma criança para ir a uma sorveteria, entendeu? Não poderíamos fazer nada. A criança, então, tem que ficar isolada dentro de casa, porque ela é a comorbidade. Não é? Não. A criança, como eu falei no início, ela é mais imune do que a gente. Então, devemos encarar o aspecto intelectual da criança, para que a gente não contribua, também venha contribuir com a danificação mental. Entendeu? Isso é muito interessante, com déficit de desenvolvimento escolar. Eu sei que o momento é crítico, as preocupações são grandes, existe um boato, né, que vai haver um aumento dessa pandemia, mas a gente tem que entender uma coisa. O decreto prevê o seguinte: se realmente acontecer alguma coisa importante, volta a estaca zero. Sim. Se não acontecer nada, nós vamos continuar trabalhando.